Olá, povo lindo de meu Deus! Fala, galerinha da tinta! Estamos aqui em mais um episódio do Com Elas na Obra. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é conhecida pelos seus projetos ousados de cores e efeitos decorativos. Letícia do Let's Studio, seja bem-vinda! Oi, olá! Muito obrigada por esse convite, de verdade. Eu, como uma pessoa que escuta podcast há não sei quantos anos, eu tô muito empolgada de estar aqui hoje, sério mesmo. Daqui mas a pra pouco falar você está sobre trabalho. apresentando podcast. Ai, nunca tinha pensado sobre isso, mas vamos ver essa possibilidade. Bom, Letícia, conte aqui para os nossos telespectadores um resumo, né? Um breve resumo sobre a sua... Você é arquiteto ou designer de interiores? Arquiteta. Você é arquiteta. Então me fala aí da sua graduação, como foi, onde foi, há quanto tempo. Faça Certo. Então, apanhado. eu fiz graduação de arquitetura e urbanismo no Unip, aqui em João Pessoa. Me formei no final de 2019. Aí me formei e perdão. Me formei e já comecei a empreender, fui abrir o escritório e tal. E eu fico entre Sousa e João Pessoa, porque a sede mesmo do escritório fica em Sousa, no Sertão. E eu fico nesse lá e cá, porque sempre tem obra em João Pessoa e por lá também. Aí para assessorar os clientes e tal. E tá sempre em contato com fornecedores e nesse acompanhamento de obra, eu fico muito nessa... Eu chamo de ponte rodoviária, assim. Sim. De ficar entre Sousa e João Pessoa. Também tenho pós-graduação, fiz pós-graduação de arquitetura comercial no IPOG. E que isso... por ser esse assunto um pouco mais... Não sei se chega a ser mais artístico, mas eu acredito que em arquitetura comercial a gente consegue inovar um pouco mais, trazer um pouco mais de novidades, assim, em comparação ao residencial. Tem mais liberdade de criação. Isso, eu acredito que isso até ajudou, assim, nessa consegue parte... ser mais artístico, né? Desses conceitos, desses projetos um pouco mais coloridos e tal, que é o que... Normalmente o que a gente faz no escritório, as pessoas procuram mais o escritório por isso. Hoje em dia, os clientes estão chegando mais pela nossa forma de criar, digamos assim. E eu também estou concluindo o MBA de Arquitetura de Luxo em São Paulo, que é na Faculdade Roberto Miranda. Que é muito legal, inclusive. Sim, é bem, assim, uma estrutura muito boa. E essa parte de sempre estar em conexão, assim, desse João Pessoa, São Paulo, mas Paraíba, São Paulo, porque sou da João Pessoa. Sousa, João Pessoa e São Paulo. Então, é uma conexão com pessoas do país inteiro. E lá parece que, assim, as coisas acontecem muito mais rápido, sabe? Sim. Então, a gente consegue acompanhar mais essas tendências e novidades. São Paulo. Em loco, isso é muito bom, assim, engrandecedor para o trabalho. Letícia, eu percebi até pela sua história que você é bem nova. Você é bem jovem. Quantos anos você tem? Eu tenho 28. Bem jovem. Eu tô quase aí, ó. Bem pertinho. Esses dias Então, conheci uma pessoa, ele, você quer quantos anos? Ele disse, você acha que eu tenho quantos anos? Aí ele falou, 28. Eu disse, acertou. Cara, é bom. Eu tenho 28 meses. É isso aí. Você soube que será desenrolado. Mas você, apesar de jovem... Mas né? você quantos anos tem? Você achou que você ia passar por esse podcast sem dizer a sua idade? Vou fazer 37 agora em setembro. Vocês estão diante da vovozinha aqui de 42, a caminho de 43. E apesar da pouca idade, você tem três agora, aliás, né? Mas, a princípio, 2 grandes desafios. Um é recém-formado empreender. Isso. Empreender é um desafio, até porque nós nos formamos para fazer projetos, né? Eu como designer de interiores, você como arquiteta. Empreender não é exatamente nosso viés principal da profissão, mas é um pré-requisito para quem quer ter seu próprio escritório, para quem não quer trabalhar para um escritório, enfim. E o outro é João Pessoa Sousa, né? João Pessoa Sousa, assim, no interior, eu sei, a gente tem um potencial público, né? Porém, é fato que a maioria dos escritórios se concentram em João Pessoa e Campina, no máximo ali. E eu ouvia muito da galera que tem uma graduação de arquitetura, se eu não me engano, acho que é em Sousa, em Patos. É em Cajazeiras. Tem em Tem Patos Patos, e né? em Cajazeiras. E o pessoal falava, não tem cliente no sertão.
Disse, não é possível. Eu não tenho cliente no sertão com tanta, Tá aqui tanta Letícia fazenda, para com provar o tanta contrário. empresa, com indústria, com fazenda. Tem, né? Mas é como chegar, né, nesse É que público. assim, realmente é galgando. É mais restrito. Não, eu acredito que não seja nem mais restrito. É que, por exemplo, como é que eu posso explicar? Como a linha de trabalho do escritório, essa coisa Sim. um pouco mais colorida, que é o que a gente compartilha mais e tal, agora que estão começando a chegar mais esses clientes, assim, que entendem qual que é a proposta de marca e tudo mais do que a gente projeta, principalmente, sabe? Você está Então, conseguindo prospectar clientes isso, agora sim. já dentro do conceito, do Exatamente, estilo estético, exatamente. de uma assinatura estética sua. Sim, mas isso não é uma coisa que é da noite pro dia, não, Sim. tá? Mas faz Só quanto pra- tempo você pra tem se seu entender. escritório? Eu comecei a trabalhar já em 2020. Então No não auge foi da uma, pandemia. Exatamente, mas não foi uma coisa rápida. Sim. Pelo contrário, eu acredito que a gente ainda, esse ano que começou assim a crescer um pouco mais. Mas não é um processo rápido. Eu queria até que as pessoas que são recém-formadas, caso Compreendesse que... e caso forem assistir ao episódio e tal, não é um processo rápido. Até hoje eu fico achando que eu ainda tenho muito para crescer, para Mas, melhorar. tem um escritório faz mais de 10 anos, ainda tenho muito para crescer, para Exato, melhorar. mas Nunca para. É isso que a gente fica pensando, assim, que não é nada da noite pro dia, nem nada dessa forma. É realmente galgando e ainda estudando e indo atrás. E também dessa parte, assim, do Instagram, é uma coisa que eu tava até vendo, assim, de uma outra arquiteta que ela, não sei se você já conhece, que é a arquiteta Giovanna, o nome dela. Que eu acredito que ela preste mentorias, assim, para outros arquitetos. Sim. E ela fala muito sobre isso, de você criar a sua própria marca, de meio que ter a sua autenticidade. Hoje é o dia da gente falar, né, sobre marcas aqui nesse podcast, né? Sobre marca pessoal. Exato, e é isso também que a gente tenta seguir, assim, de ter a marca LED Studio não ser algo tão... Não ser só no projeto, mas também na sua comunicação pessoal. E que até né? como tem lá na legenda da identificação no perfil da gente do Instagram, tá lá, arquitetura com autenticidade. Então é isso que também a gente tenta Pegando apresentar para todo mundo. Uma imagem autêntica. Pegando, né? Aqui o gancho que você está falando aí do teu começo, né? Uhum. Essa semana passada, no máximo, eu acompanhei seus stories e eu vi que você postou como você estava arrumando um projeto para fazer uma entrega para um cliente seu. Sim. E aquilo me chamou a atenção. Não que eu entenda de entrega de projetos de arquitetos, mas me chamou a atenção pela organização. Tinha uma pastinha, tem um papelzinho personalizado com a sua logo. E estava assim, muito, muito bonitinho, parecia um presente. Essa sensação que eu tive, ela não deixa de ser um presente que a gente entrega para os nossos clientes. Da onde que veio essa inspiração para fazer algo nesse sentido? Então, primeiro eu acho que eu até demorei um pouco para criar essa entrega. Muito das suas mentorias, assim. né? Perdão, muito você fez mentoria. Isso, mas nesse caso era porque eu sabia que eu precisava melhorar. Mas assim, desde o começo, primeiro que quem fez digamos, estrutura gráfica assim, do escritório, a sua comunicação. Eu que fiz todos os desenhos e tudo mais. Então, a gente sempre teve o envelope de entrega de projetos. Já tinha uma caderneta que, na época do convite da inauguração do escritório, eu acredito que você tenha recebido. Eu tenho a velhinha tem o cartãozinho. Isso. E, se não me engano, tinha um bloquinho também. Então, esse bloquinho foi também para essa entrega de projeto de arquitetura. E aí foram criadas duas comunicações assim para os dois tipos de entrega, de consultoria e de projeto de arquitetura, que eu até criei nomes assim para cada uma. A caixa de entrega de projeto de arquitetura é Belezura, o nome, e a da entrega de consultoria é a Belezinha. Então, porque assim, o principal intuito, né, de um projeto de arquitetura é realmente trazer beleza para os espaços, e a gente consegue colocar nomes assim que combinem com as complexidades de cada trabalho, assim, do projeto arquitetônico, que é um projeto mais complexo, muito mais detalhado do que uma consultoria. Mas eu queria também que o cliente de consultoria recebesse esse material.
E eu acho que eu me perdi agora na pergunta, que você tinha me perguntado outra coisa. Da onde veio essa criação? Você tá respondendo. Tá conseguindo responder. É só porque eu acredito que, assim, marcas hoje em dia, elas têm que entregar não só do resultado que as pessoas buscam, mas também ter essa proximidade com o cliente, de também ter esse resultado meio que como produto mesmo. Porque a gente, além da gente entregar serviço, que é o serviço de arquitetura, isso seria a nossa parte como produto, sabe? O físico que eles... mesmo, né? Isso, o físico que eles vão receber. Sim. Aí na caixa dos projetos de arquitetura, aí vem todos os desenhos técnicos, os envelopes personalizados do escritório, vem os bottoms com a nossa marca, tudo embalado em papel manteiga. É tudo muito bonitinho. E tem bottom também. É muito legal. Isso faz parte do encantamento do escritório. O cliente, ele se sente bem cuidado, né? O cliente se sente mimado, se sente bem cuidado. Eu assisti uma palestra semana passada, teve um evento do Sebrae aqui, não sei se você chegou, você foi, do Sebrae On, e lá eu assisti uma palestra do Ferreirinha, que é da área de marketing, escritor e tal, e ele falando sobre o futuro, né, das vendas, né? O que está fazendo diferença? Ele falou muito isso. Nós estamos entrando na era das experiências. Né? A gente não vende produtos, não vende serviço, a gente vende experiência. Isso é extremamente importante. Então, muito provavelmente, o projeto da sua cliente, se ela fosse fazer com outro escritório de arquitetura e design, ela receberia o produto, né? Obviamente, não seria o mesmo projeto, mas o mesmo conteúdo. Mas a forma com que você se comunica com seus clientes passa para ele uma segurança, um capricho, um carinho, uma delicadeza, que a sua própria imagem, você caladinha aí, você obrigada. Tem a sua vestimenta já transmite uma roupa, um jeito de se vestir mais autêntico, o seu jeito de falar é mais delicado, é mais carinhoso. Então, é como a Caroline falou no outro podcast, né? É você ter uma marca pessoal que case com o produto que você entrega. Então, como foi que ela falou? Era o rapport, né? Que é você ter essa sinergia entre quem você é, o que você acredita. Uma pessoa que, por exemplo, não consome ou não acredita em projetos criativos, coloridos. Eu também, minha área no escritório é mais projeto comercial. A gente sabe o quanto que é difícil. Projeto comercial sem cimento queimado, sem mármore, da dona Adele Mendes. Mas... Não, os projetos são lindos e maravilhosos, mas podia ter um cimentinho queimado, um velvetzinho, né, Adele Mendes? Quem sabe, né? Eu consegui colocar velvet numa consultoria lá em Souza esses dias. E velvet colorido ainda. Mas tinha uns geométricos, umas coisas diferentes. Mas a gente chegar no cliente, né? Principalmente comercial, às vezes o cliente tem muito medo, porque tem aquela preocupação de que vai acertar, vai vender o meu produto, não é só o gosto dele. A gente está brincando aqui com isso, mas é um assunto bem delicado, né? Pra gente que é profissional, né, que gosta de um ousado assim, uma cor, um negócio diferente, é difícil você encontrar um arquiteto e um designer de interiores que tenha essa visão, que queira um colorido, um vermelho, por exemplo, numa sala, e você encontrar um arquiteto que faça um projeto para um cliente que aceite essa proposta, né? Eu pego muito cliente em João Pessoa que é branco e cinza. Não, é bege só para broxa. Mas algodão assim, egípcio, uma coisa é muito diferente dos projetos residenciais do comercial. Sim. O residencial, o cliente, ele faz o que ele gosta. Sim. O que eu quero, né? O que eu vou me sentir confortável. A última palavra é dele sempre, né? Tem mas que ser, o comercial, nisso é uma facilidade, porque o cliente do comercial, ele sabe que a imagem, a cor, o espaço tem que condizer com a marca dele. Exatamente. Então, por exemplo, o cliente não vai fazer uma loja de roupa de praia, por exemplo, com uma pegada industrial de skate, de grafite. Tem que ter a ver com o que ele vende, né? Então, nisso é uma vantagem, porque se o conceito do projeto ele está ali muito bem embasado, o cliente compra a ideia de fazer o colorido, né? E você sempre gostou assim de usar cor, isso tem a ver com a sua origem, com o ser do sertão? Então, nisso eu acredito que não, mas é que eu sempre fui uma pessoa que, assim, eu era adolescente, que eu gostava de escutar música pop, e eu assistia as apresentações do VMA da MTV, que é a apresentação de prêmios de música. Sim.
Então eu acompanhava aquelas cantoras pop super diferentonas, não sei o quê, e Muito shine. desfile de semana de moda e clipes, essas coisas. Às vezes Victoria's eu fico Secret, aquelas asas. também, às vezes eu fico achando Olá. que essa minha base, assim, mais colorida, veio dessa questão, assim, de acompanhar esses conteúdos, assim, de cultura pop. Referências externas. Desde jovem, assim, de adolescente. De mais jovem. De mais jovem. Todos somos Então- jovens, é que a gente é jovem há mais tempo. Sou Exatamente. um pouco mais tempo que você, mas somos todas Eu jovens. quis dizer antes de ser profissional da área, digamos assim. Eu acredito que foram essas referências, assim, muito artísticas também, quase que de pinturas mesmo também, além de algo da arquitetura em si, que Cultural. eu fui colocando nisso no trabalho também. E essa parte de moda também, que eu gosto de acompanhar há muito tempo também. Mas você semanas sabe de moda, que- desfiles. Desculpa, você sabe Nada. que ano passado eu fiz uma tour pelas Casa Cor, Brasil afora. O Brasil inteiro essa Foi. mulher visitou. Porque até quando eu me lembro, eu fiz uma tour, né, em várias edições da Casa Cor, Brasil afora, e para mim foi muito nítido quanto que as edições da Casa Cor do Nordeste têm uma carga cultural muito forte. E quando eu falo carga cultural, não é só tecido de crochê ali e cacto e essa coisa caricata, não. É realmente uma diversificação de cor, de textura e de referências externas também. Não, a de Recife, desculpa, essa que é de Recife do ano passado, pra Tava mim lindíssima. foi, meu Deus do céu, achei uma das mais lindas, assim, que eu vi. E assim, no sul, adorei. eu achei, por exemplo, a Casa Cor do Rio Grande do Sul, apesar de estar linda, e eu não falo aqui, obviamente, da competência projetual dos escritórios, não é isso. Eu falo de variedade. Uhum. Quase todos os ambientes que eu vi, assim, eram na escala de cinza. Tinha pouquíssimas presença de artesanato e de elementos até artísticos, de obra de arte, independente seja local, do país ou externo. Tinha poucos, assim, poucos em relação aos que a gente vê no Nordeste. E em Brasília tinha muito também. E por incrível que pareça, Brasília tem uma referência muito grande do Nordeste, eu não sabia. E faz todo sentido, porque a mão de Era obra isso que eu que falar, quem construiu construiu a cidade, Brasília, né? veio daqui. Quando eu cheguei lá, nossa, eu vi muitas cerâmicas daqui, de Cida, de Chico, as cabeças de Cida. Eu já entrei num ambiente, tinha no meio assim uma cabeça de cerâmica de Cida. Eu disse, gente, viu lá do Eu sertão espero que Paraíba. seja valorizando quem foi a mão e de tinha obra lá da e tal. cidade E construtiva, né? quadros com renda, tudo, né, sendo mostrado de uma forma diferente. E eu vi que tinha realmente muito, até bem mais caricato do que aqui. Mas que a gente tem realmente essa pegada. E às vezes a gente não percebe. Isso eu escutei também na palestra do Ferreirinha, que ele não é daqui, acho que ele é carioca. Ele fala, às vezes, o Nordeste ele não percebe o quão rico ele é. Os profissionais do Nordeste. Isso é tão natural dentro do nosso dia a dia que às vezes a gente nem percebe que isso é referência da gente, da região e tal. E a gente tem esse hábito de usar muita cor, de usar muita textura, e a gente acaba não tendo tanto medo de usar, porque isso é tão natural pra gente. Sim. É. Até, por exemplo, as artes mais manuais daqui em cerâmica e em crochê, é tudo muito detalhado. Sim, muita textura. Exatamente. E muito artístico também. Tudo tem muita profundidade e camadas, Sim, digamos sim. assim. Não é uma coisa tão lisa. Bora lá para mais uma pergunta. Tem uma pergunta aqui que a galera ali da obra vai gostar. Sim. Principalmente os pintores. E pintoras do Brasil. Letícia, a gente tem grande dificuldade de executar projeto que vem de arquiteto por conta da dificuldade de comunicação com o arquiteto. Não é todo arquiteto que está ali no Instagram disposto a estar respondendo a gente, porque às vezes a pergunta da gente é uma coisa tão boba para vocês, que são da área, que vocês ficam com uma vontade de responder a gente. Eu não estou generalizando, tá? Os arquitetos que me atendem são maravilhosos. Me dão sempre muita atenção. Só Mas é a uma gente- queixa comum, né? Mas a gente tem, assim, alguns que têm dificuldade da comunicação. Às vezes o arquiteto não está ali no WhatsApp para responder, às vezes está ocupado, está trabalhando, né? E é super entendível isso.
Mas na hora de executar um projeto, o projeto chega pra gente e o projeto executivo. O que é o projeto executivo para você que está assistindo aí? É aquele projeto que tem todas as medidas de parede, tem todas as medidas dos móveis e tem todas as medidas de cor de sofá, cor da cama. Às vezes vem até qual é a roupa de cama que vai estar na cama quando o quarto estiver arrumado. Está lá na foto do 3D. Mas não vem pra gente o projeto específico de pintura. Como é que o pintor vai saber... Vamos lançar uma campanha para Ana Luísa, que é a revolta. Projeto de pintura, meu povo. Vamos inserir uma página no desenho técnico só de planta de pintura. Isso é extremamente importante. Sim, sim. Mas pra gente executar, pra gente entender, não é todo pintor que sabe ler um projeto executivo. Porque às vezes tem uma parede que é para fazer de um velvet. E aí tá lá, velvet. Aqui nessa parede é velvet tal cor. Qual é a medida dessa parede? Aí você tem que pegar o projeto executivo, ler lá, abrir no computador, porque no celular é complicado. Aí às vezes o pintor não tem um computador. Aí você vê lá, tá lá a linha assim, ó, 2,5 metros. Aí os 2,5 metros não é a parede de fora a fora, porque tem uma janela no meio. Aí tem outra medida só da janela. Então o pintor tem que entender que ele tem que somar a medida daqui com a medida de cá para descontar a janela. Isso é complicado pra gente. Quando a gente recebe o projeto de pintura... Fora quando tá numa unidade de medida que não é em metro, né? Milímetro, vem em milímetro. Pelo amor de Deus, a gente ainda tem que lembrar das aulas para poder converter para centímetro, para metro. É complicado. Você precisa disso até pro seu orçamento, né? Porque... É complicado. Eu tenho uma história de um mármore que deu errado. Eu não faço mais mármore pedaço em parede. Eu só vendo meu mármore agora a parede inteira. Dane-se o móvel que vai tapar 90% da parede. Não é problema meu. Não faço mais, porque eu tive que refazer com o móvel no lugar e deu problema. Por quê? Porque tinha um danado de 1 milímetro lá que era a espessura do MDF do móvel. Nossa. E aí tinha a medida do móvel, mas tinha que somar aquele milímetro, que era aquele MDF que é mais grosso. Eu vou lá saber que aquilo era em separado? Tá, eu sei que eu tive que refazer, deu um trabalho danado. Mas isso está mais ligado a uma imaturidade do profissional de design e arquitetura com relação à execução de obra. Isso. Quando o profissional ele está acostumado a ir na obra, ele sabe que aquele profissional lá precisa dar medida sim. Quem está sempre só no escritório, ele sai passando a régua com medida, porque na cabeça dele só precisa de medida. Então, a experiência em obra é importante para entender a necessidade do profissional que vai executar. Não adianta só ser um desenho técnico, porque qual é a função do desenho técnico, do desenho executivo? É executar. Então, se o desenho executivo ele não for suficiente para executar, ele está errado no seu princípio. Não é só ter um desenho na elevação e ter medida. A gente tem muito problema na hora de executar projetos, assim, de entender o projeto para poder executar. Porque a gente primeiro tem que entender o que vai ser executado para executar. E aí depois tem os problemas de execução. Mas isso aí é outra história. E eu recebo os seus projetos com tabela, olha, a cor azul é 6 metros, a cor rosa é 3 metros, 25 centímetros. O velvet, é 5 metros quadrados, na cor tal. E tem a tabelinha de cores. Nossa, isso para montar a lista de material para o cliente comprar é mamão com açúcar, tá tudo ali. E quando não tá, eu tenho que abrir o executivo, pegar as medidas, calcular. Ligar para a Deli, chorar e reclamar. E essa medida, calcula para mim, gente. Isso aí eu acho que é realmente com o tempo, assim. Que aí agora eu chego na pergunta, tá? Quando é que um cliente te contrata? Porque eu já escutei isso de arquiteto, tá? Eu não fui contratada para fazer projeto de pintura. Já ouvi isso. Eu fui contratado para fazer consultoria. A pergunta para você, o que é um projeto de arquitetura que tem o projeto de pintura, junto com os outros, né, em separado, e o que é uma consultoria que não tem projeto? É porque é o seguinte, são coisas Respira, Letícia, ainda bem que a pergunta foi pra você. Eu vou até tomar um café aqui. Então, até como você tinha perguntado das entregas e tal, eu fui explicando aqui. Porque consultoria é como se fosse algo mais compacto. A gente não entrega a quantidade de desenhos técnicos. Porque, só uma... desculpa. Não, desculpa eu. Um parênteses. É porque a Ana Luísa, ela reclama que eu não assisto os conteúdos dela, mas ela também não assiste os meus. Porque se ela assistisse os meus 2 últimos Reels, ela teria visto exatamente. Confesso, não vi. Vou assistir. E eu fiz uma explicação muito breve, o que é uma consultoria.
Sabe aquele famoso, Adele, vai lá em casa para me dar uma dica? Isso, você vai dar essa dica. É só você dizer que assim, assim. Não existe um produto. Isso, de não existe um desenho técnico que você vai entregar. Mas você fala, aqui você vai colocar pintura tal, sabe? Mas aí, por exemplo, eu comecei a pegar essa parte, pegar esses trabalhos de ser contratada para fazer esses trabalhos de consultoria, mais por agora, nesse último ano. E eu consigo pelo menos entregar uma planta baixa para a pessoa e tal. Eu normalmente entrego a planta baixa, um memorial com todas as peças decorativas que a pessoa vai comprar e as indicações de tintas ou de então... produtos. Isso, exatamente. Mas eu acho que no caso daí que a Ana falou que aconteceu com ela, e eu acho que eu me lembro desse caso. Você porque lembra ela que me eu te ligou. aperriei do início ao fim? Era porque tipo tinha um de serviço que desenho é geométrico na consultoria. Aí Era já aquele... E aí, assim, o profissional que está executando, ele precisa compreender, o profissional que está projetando, ele precisa compreender que mesmo que o projeto, mesmo que o contrato, né, o serviço que o cliente contratou ele, não envolvia desenho técnico. Mas nesse caso ele precisa fazer, porque senão o cliente não vai ter como contratar um até outro porque pintor profissional no olhômetro, às vezes a proporção do desenho não fica mais largo, mais comprido, mais achatado, Exato. e não tem um resultado final, não tem um resultado legal. Então, algumas coisas não tem jeito, é preciso abrir mão, mesmo que aquilo ali, né, o cliente ele não tem como pesar e medir que aquilo que ele está contratando você vai explicar, claro. Mas você precisa ter o bom senso, tudo na vida é bom senso. O bom senso de olhar aqueles... Bom, foi uma consultoria, eu fiz ali um projeto de layout, fiz uma lista de compras, um memorial, como você estava falando. Mas aquilo ali especificamente, aquele desenho na parede, aquele geométrico, é impossível ele fazer no olhômetro. Exato, ele vai ter que desenhar e fazer elas a gente precisa ter uma referência, principalmente quando é geométrico curvo. Qual é o raio da curva? Que é onde que ela termina? Onde começa o raio. Então a gente precisa ter essa referência de medida. Não precisa ser a medida certa, como aconteceu no nosso último projeto, que eu falei para você. Eu falei, eu subi a minha linha 1 centímetro, que é para ficar no topo da tomada. Sim. Depois a televisão vai entrar ali, vai cobrir, ninguém vai ver. Mas... Facilita na pintura. Eu subi um pouquinho para ficar no topo da tomada, para a tomada ficar dentro do geométrico e não metade dela para cima e para fora. Isso são adaptações que a gente pode fazer, né? E deve, né? Mas assim, eu tinha referência, eu tinha altura. Você tinha passado a altura, você tinha passado o raio, eu sabia onde a curva começava e terminava. Então, assim, como é que a gente vai... Né? Principalmente, aí eu falo daquele pintor que ele não tem muito conhecimento, às vezes não teve não se formou no ensino médio, não sabe muito de matemática. Geometria é matemática, então você precisa saber se ele não sabe nem o que é o raio, como é que ele vai fazer uma curva? Ele precisa ter conhecimentos mínimos, né? Então, se o projeto já vem com aquelas medidas ali, mesmo que sejam básicas, já dá pra gente executar o que você quer, o que o arquiteto quer, porque aí a gente executa. Que já aconteceu comigo. Peguei um geométrico de uma parceira arquiteta e aí a minha geometria, ela tinha que bater certinho com o móvel. O móvel era na linha da pintura. Então, se eu ficasse meio centímetro para fora ou para dentro, ia dar errado. E aí, o que aconteceu? O meu projeto da minha pintura, ele estava certo. Mas o marceneiro errou em 1 ou 2 centímetros, não lembro. E aí ficou fora. Provavelmente aquelas cortas picotadas. Entendeu? Né? A minha vontade era dizer assim, não se manda o marceneiro cortar o móvel. Eu não tenho nada com isso. Ele corte o móvel. Mas o que era mais fácil? Era eu aumentar ou diminuir 1 centímetro. E foi o que eu fiz. Né? Rapidinho eu fui lá e fiz e ajeitei. Ou então, nesse caso, era ter colocado um pouco a mais de pintura para ter como se fosse uma margem de segurança, sabe? Mas se eu colocasse mais a pintura, ia sair fora do móvel. Era tipo assim, a cabeceira da cama aqui e a pintura era na cabeceira, entendeu? Então ficou... Eu não lembro se foi para mais ou para menos. Você que fez uma pintura que era uma meia parede azul, que na cabeça de quem projetou, a pessoa entrava, tinha uma varanda, era para dar continuidade à linha do horizonte, que era de frente para o mar. Esse projeto foi da A2 Arquitetura, foi eu. Foi um Velvet. Que aí você disse, mas eu não sabia disso, porque ela fez uma coisa, é o projeto do render no computador. Entendi. O olho do observador no sketch, é diferente, você consegue mudar. Mas quando ela entrava no apartamento na vida real, não era exatamente aquela altura. Então, precisou que na obra se ajustasse à medida que estava no projeto. Porque a intenção era um projeto, era uma sala com vidro.
ter uma cortina, mas quando a cortina estivesse aberta, tipo o que você fez no sensação no de escritório lá. continuidade. Você trouxe o mar para dentro do escritório. Foi essa a sensação que eu tive nesse último projeto que a gente executou. Nessa sala, o Velvet, ele entrava em meia parede você olhava o mar assim e a altura da pintura dava no nível do mar. E aí a gente teve que mexer um pouquinho na altura para poder ficar E aí tem uns ajustes. casado assim para a obra. pessoa olhar e ver o mar entrando dentro do ambiente. Foi um projeto muito legal também, foi da A2 Arquitetura. Mas é isso, a experiência também do profissional que projeta conta muito no detalhamento da execução. Um profissional que não vai para a obra tende a ter mais... E até conversar com quem vai executar, né? Por exemplo, eu executar. já aprendi com Ana Já sabe justamente como sobre negócio, essas né? questões, porque assim, além de revestimento mesmo, digamos, cerâmica, porcelanato, que a gente tem que colocar as metragens quadradas. Que a gente já está acostumado a fazer paginação quando é Exato. revestimento, mas quando é Exato. tinta, esquece. Mas né? aí quando vai fazer pintura, a gente coloca as elevações. Aí, por exemplo, às vezes nos trabalhos que eu faço, aí tem um arco, ou então uma metade de uma parede de uma cor, metade de outra. Geométrico. Isso. Aí vai tudo sendo cotado, assim. Cotado, no caso, é colocar medida, gente. Quando esse termo específico Técnico, dos desenhos técnicos. Aí a gente tem que colocar a metragem quadrada da cor, porque é aquilo que ela vai precisar para o orçamento, só que para a obra ela precisa da medida linear. Então são duas questões diferentes. Para orçamento da medida também, no caso, quando é geométrico, parede e tal, do metro quadrado, para saber a quantidade de tinta. Exatamente. Né? Então a gente coloca lá a tabela, a cor específica, assim, coloca o nome da cor, a marca, a metragem quadrada. Além disso... Projeto de pintura chuchu, beleza. E Ana pegava os meus projetos e dizia, mas por que ninguém faz assim? É tão mais fácil. Ela fala isso pra mim. Eu já sei, eu lhe conheço, eu já sei como Fiz uma vez, agora eu sei como é que tem que fazer. Aí a primeira vez que ela viu que ela fazia uma obra comigo, que ela viu, ela disse, gente, mas todo o projeto era pra ser assim. isso. É só tirar do papel. Ela já me falou isso também. Pra ser assim. Mas, Letícia, eu estou aqui muito curiosa com outra coisa. Ai, meu eu Deus. Vi alguns dos seus projetos, né? E eu, como uma designer de interiores bem ousada, que gosta de projetos diferentes, né? Eu estou muito curiosa para saber do seu processo criativo. Como que faz? Que eu vi que você gosta de Era a pergunta que eu ia fazer. Bastante cor, bastante textura, e você já falou que seu escritório já está sendo procurado por essa assinatura estética, você já está tendo. Como que é o seu processo criativo? Como funciona? Cada escritório tem uma forma. Eu tenho uma colega, uma amiga minha pessoal e colega de profissão, que é Pamela Galdino, que também faz os projetos na área comercial. Meu Deus, ela é maravilhosa. Maravilhosa, Pamela. Beijo. Pamela me segue no Instagram e eu sigo também o perfil dela, só que a gente nunca se conheceu. Ela é uma pessoalmente. Vamos promover esse encontro. Inclusive, esses dias eu falei com ela, disse, Pamela, eu tô com dificuldade disso assim. Ela, os trabalhos dela são muito vamos lindos. tomar um café. Eu disse, eu não tô conseguindo emplacar isso aqui com os clientes, porque tem isso, né? Não é porque a gente trabalha muito tempo, nem tanto tempo assim, que eu sou muito novinha, né? Que a gente não tem dificuldades, né? E eu cheguei, Pamela, isso aqui que você está conseguindo fazer, eu não estou conseguindo fazer. Aí ela disse, vamos tomar um café. Eu disse, só dizer quanto que eu estou lá. O trabalho dela Inclusive, é muito lindo. estou devendo esse café. E aí, são processos criativos diferentes de uso. Como que você faz para vender isso? Primeiro, para fazer esse processo criativo. E segundo passo, que é tão difícil quanto, é você convencer o cliente a comprar aquela ideia. Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que dessa parte de processo criativo, para mim, é uma grande busca de referências em cada projeto que eu vou fazer. Eu não sou a pessoa que busca muito isso no Instagram em si. Eu prefiro utilizar o Pinterest. Para mim, é uma ferramenta que é bem mais vasta, assim, em termos de repertório que eles têm. E que não tem tantas interrupções, assim, de propaganda, ou a forma de apresentação é diferente. E eu consigo salvar, assim, melhor essas informações e visualizar melhor isso. Junto dessa parte também, essa coisa desse repertório de visual, assim, e de vivências, eu acredito que isso também influencie. E
E tentando também, baseado nas informações que o cliente me passa, de, digamos assim, criar algo que seja também bem execuível para ele, sabe? Sim, que vá dentro funcionar. do briefing dele. Dentro Exatamente. que ele Então tem que casar todas essas informações. Mas eu acredito que o principal é isso, antes de fazer cada projeto, buscar muita referência. Isso para mim é o que mais me ajuda. Mas também não pode ficar uma coisa assim óbvia, que, sei lá, copiei algo assim e vai fazer algo muito parecido, sim, porque isso também não vira nem único, nem pra mim. Isso não vai agregar no meu trabalho, nem vai ser algo que o cliente vai valorizar, sabe? Então tem que ser... tem que vir com essas referências junto do trabalho, mas no final disso tem que criar algo único e autêntico para ele, sabe? Tem que ser dessa forma. Vejo assim nesse processo. Que eu fiz? E como que você faz para vender isso para o cliente? A sua estratégia? Então, o que eu mais tento fazer é explicar, assim, porque quando eles vão me dizendo, eu tenho, digamos assim, fiz uma viagem que foi muito importante para mim, é meio que com essa conversa, assim, afetiva, e lembrando do que eles me falam, e trazendo essas referências, sim, e essas vivências deles para o novo espaço que ele está contratando, sabe? Eu estava falando para você está falando que você pega realmente as referências, mas isso funciona muito em projeto residencial. Não, acredito que de comercial também, sabe? Porque, por exemplo, um outro que até que eu estava falando com a Ana esses dias, aí, nesse caso, entender também como o cliente e tentar fazer uma leitura da marca dele, sabe? Assim, entender como é que é o universo de marca da pessoa, sim, sim. Fazer essa análise visual da logomarca da empresa, ou então às vezes, pessoa física que quer fazer seu escritório. Isso também é algo que tem que ser absorvido para a gente aplicar isso em forma de arquitetura, sabe? Por exemplo, analisar os elementos físicos, saber, sim, se é uma logomarca mais curva ou algo mais linear, que você... aí você vai percebendo se a marca é mais criativa, sim, ou mais sóbria. Isso vai também ter refletir. A ver com o DNA da empresa. Exato. Né? Então, isso vai refletir também no espaço físico dela, né? Então, tem que, além de levar em consideração o gosto do cliente, tem que ver também qual é o produto que ele tem, o universo de marca que ele está querendo criar com aquele espaço. Tem que casar todas essas informações. Tá vendo que não é fácil, a gente pensa que é fácil, vocês pensam que é fácil fazer projeto, mas não é fácil, não. Letícia, fala pra gente aqui um ídolo que você tem na arquitetura, alguém que você segue, que você admira. Hoje em dia, daqui do Brasil, eu gosto muito de uma arquiteta chamada Ana Veig. Mas o trabalho dela, eu percebo que ultimamente está mais focado na arquitetura residencial. Eu conheci o trabalho da Ana pela Casa Cor, uma das edições da Casa Cor que eu fui visitar, porque, primeiro que o espaço que ela estava expondo parecia um estúdio, um apartamento pequeno, digamos. Aí tinha uma sala muito colorida, um espelho que parece aqueles de parque de diversão, que... Sim, sim. Que são... que distorcem a exatamente, imagem, né? Distorcidos. E muitas peças muito únicas, assim, que pareciam que tinham sido escolhidas a dedo em vários lugares diferentes. Além disso, tinha uma música muito animada, música pop tocando. Eu fiquei, meu Deus, a ambiência, a atmosfera, sim, desse espaço é muito o que eu... Tem um projeto multissensorial, isso, né? E que eu percebo que era para alguém muito criativo, assim, sabe? Que tem uma mente mais aberta para novidades e tal. Eu acho o trabalho dela muito bom. Deixa eu ver quem mais, que seria, nesse caso, agora de arquitetura, projeto arquitetônico em si. Daqui do Brasil, do residencial, eu gosto do MK27, do Arthur Casas e Jacobsen Arquitetura. Esses três, para mim, é a minha tríade de arquitetura residencial, perdão. Realmente de casas mesmo, de projeto arquitetônico. Eu acho as casas deles, assim, belíssimas. E, por incrível que pareça, eu acredito que na assim, residencial do zero, digamos, que a gente vai fazer de projeto arquitetônico, não de interiores, eu prefiro mais essas casas um pouco mais minimalistas, digamos assim, mas só que esse minimalismo não
não sei se minimalista é a palavra, mas com características de arquitetura contemporânea brasileira. De utilizar um pouco mais de amadeirado, de cimento queimado, de casa ser aquela que parece escritório comercial quadrada não é o que te agrada. Não por dentro eu gosto dessa coisa muito Ela gosta de personalizada, mais, assim. Mais retos, traços mais Isso, sólidos. exatamente. Só que as fachadas das casas, eu acho essas casas mais... as que são assinatura desses escritórios, eu acho lindíssimas, assim. Depois É eu vou como olhar, se fosse fiquei curiosa algo, agora. é algo meio... Você entra na casa, tem... Pelo menos se for fazer essa mistura dessas duas Sim. coisas, é como se fosse uma surpresa enquanto você está entrando, sabe? Tem espaços um pouco mais coloridos e tal, caso fosse, digamos, projetado por mim, digamos assim. Ou então desses projetos da Ana Veig também, que eu falei que a parte de interiores dela é Bem diferente. Isso, são espaços mais Eu vou personalizados. Ana Ana Veig. Vou procurar. E que ela usa muita tapeçaria personalizada Encaminha pra também. mim. Eu acho lindo o trabalho dela. E eu já vi, assim, casas que ela fez interiores, mas também que são as estruturas residenciais são muito grandes, sabe? Mas ela também faz apartamentos muito bonitos, assim, é como se fosse casar essas duas linguagens. O do arquitetônico ser algo mais... não é simples a palavra, mas só que mais, digamos, mais liso, digamos assim. Mas do interior, da parte de arquitetura de interiores, tinha um pouco mais de textura, de ter esses elementos que são bem mais personalizados para os clientes, para quem vai morar na casa. Mais referências afetivas. Isso, então é meio que você vai... que é o que eu percebo, assim, do pessoal de interiores que eu mais acompanho o trabalho, eles fazem muito isso, assim, de pegar esses elementos que são importantes para o cliente e trazer a isso história de quem vai morar, né? Digamos assim. Que eu estava falando agora mesmo, que eu vi da palestra do Ferreirinha, da sensação... Acolhimento, será? De pertencimento? Não, o som vai batendo. Pensa aí enquanto eu faço uma outra pergunta para a Letícia. Experiência, né? Tá. De vender a experiência. Sim. Porque o cliente ele tem mais empatia, né? Ele entra na própria casa e entende como a casa dele, porque ele se identifica com os elementos que estão ali, com coisas que ele trouxe de viagens, com presentes, com memórias afetivas, né? Uma casa que tem a cara de sua casa, né? Por muito tempo se vendeu a imagem de projeto, principalmente projeto de interiores, com cara de capa de revista. E aí, acho que pós-pandemia, já durante a pandemia, a gente voltou a olhar muito para dentro, olhar Cá muito para para nós, casa. se a pandemia teve um lado bom, como tudo na Nos- vida sempre tem um nos lado bom e um lado trouxe- ruim, o lado bom foi esse que fez a gente olhar para as nossas residências. né? Para nossas residências, A gente pra tirou aquelas pro paredes nosso brancas corpo, para nossa saúde, para toda a nossa E saúde deu física, mental. uma melhorada no ambiente de trabalho, no escritório, Sim. até num quarto mesmo. As pessoas começaram a brincar mais com as cores dentro de casa pós-pandemia. Mas até essas casas de revista, digamos assim, elas estão hoje em dia Sim, com essa sendo pegada de apresentadas referências. dessa forma, exatamente. Ultimamente você vai acompanhar as publicações da Casa Vogue, que são casas muito elaboradas, Um assim, sofá nas que veio de não decorações. sei Isso. quem, do avô, um piso Quando você que vai tem- escutar as explicações dos donos das casas, porque às vezes quem recebe é quem é o dono da casa. Eu vejo mais os vídeos com eles do que, digamos, o arquiteto ou o designer que assinou. Mas é sempre isso, ó, a gente foi numa curadoria, teve essa curadoria de tal pessoa, encontrei esse sofá num antiquário, tal peça era de alguém da minha família. Eles vão utilizando esses elementos assim, e criando essa... E eu acho essa muito mistura. legal, assim. Ainda aparecem muitos clientes no escritório com uma perspectiva de uma casa mais rígida. Né? Um bege, um preto, nada de muito de muita coisas cor. mais sóbrias, né? Clientes que têm medo de usar, de colocar a cristaleira que veio da avó com as plantas, não sei o quê. Ainda tem muito esse preconceito de eu quero uma casa chique. Chique. E tem uma ideia, né, muito estranha do que é chique.
Isso foi vendido por muitos anos pela mídia e tal, mas que vem mudando, e que bom que vem mudando. E a gente está conseguindo ter casas mais criativas, mais diferentes. Somos uma população, principalmente daqui no Nordeste, extremamente criativa para tudo, seja para passar pelos problemas climáticos, né, pelas dificuldades sociais. Nós somos um povo que, independente da classe social, é extremamente criativo. Então, ter essa liberdade de ter casas que refletem essa personalidade, né, que a gente encontra muito aqui, é muito legal. Eu sempre fico muito feliz, porque eu sou uma apaixonada, né, entusiasta de projetos diferentes, lúdicos, coloridos, com muitas referências, com muita memória afetiva. Sempre gostei, desde que eu abri o escritório, sempre gostei dessa linha, mas via muito pouco. E ver a turma jovem agora entrando e tendo essa pegada muito forte, é muito legal, muito bacana de ver uma turma nova com coragem de ousar. E se a galera jovem não vai entrando assim com o pé na porta mesmo e botando... Deixar aqui registrado nesse podcast uma situação que eu vivi com Letícia. Letícia falou pra gente aqui que formou em 2019. Foi. Formou em 2019. Porque foi assim, o meu TCC foi em dezembro de 2019, aí comecinho em 2020, aí teve a colação de grau, o evento. 2021, mais ou menos setembro de 2021, a gente se conheceu. E foi quando eu executei um projeto seu, que eram 72 metros de cimento queimado. Ela não teto, esqueceu, né, a metragem. Ela abriu parede nesse dia, não, quando ela viu o projeto. E tinha um arco colorido rosa num dos quartos e uma parede azul em outro quarto. E no projeto o armário era colorido. Ela brilha até hoje. Nossa, eu sou uma pessoa que gosta muito do diferente, do colorido, do decorativo. Me chama muita atenção. Se eu pudesse, eu só fazia projeto assim. Mas não foi nem isso o foco aqui que eu estou trazendo essa situação pra gente aqui. Eu executei o teu projeto, você recebeu o projeto. Alguns meses depois, 2 ou 3 meses depois, eu fui para São Paulo, para Casa Cor São Paulo. E quando eu cheguei na Casa Cor São Paulo, o que tinha na Casa Cor São Paulo? Velvet e cimento queimado no teto. E a primeira coisa que eu fiz, antes mesmo de gerar conteúdo, de postar, Letícia, olha isso aqui. Olha o que eu encontrei. Você já trouxe a Casa Cor ano passado, em setembro, você já estava com essa pegada e olha a tendência que a Casa Cor São Paulo está trazendo do decorativo no teto. Isso foi algo que me marcou muito, que me deixou muito feliz. Era de ter tido a oportunidade de fazer um projeto decorativo em teto, que não é algo comum ainda hoje, não é algo muito comum. E já ali, na mostra da Casa Cor, já era algo que os arquitetos de São Paulo já estavam trazendo como proposta para as tendências de 2022. E dali para frente não se saiu mais disso, continua se usando e cada vez mais, e teto colorido, e efeito decorativo. E velvet. O velvet agora está bem popular, as pessoas estão pedindo bastante velvet, isso é muito legal. Tem uma pessoa que não usa mármore e velvet. Adele Mendes. Mas eu tenho fé de que isso vai mudar. Ela vai me converter. Não é porque eu não quero, é porque nunca casou dos meus projetos com ela. Ela fica... E uma coisa assim que eu fiquei muito feliz, e aqui publicamente eu venho te agradecer por essa oportunidade. Oh, meu Deus, eu quem agradeço pelo seu maravilhoso trabalho. Ter participado desse projeto que já era audacioso e que já estava nas tendências do ano. Eu lembro que a sua mãe passou um áudio para mim, toda feliz, dizendo que do projeto, que você já estava ali. E como é que foi a criação desse projeto? Aí é que tá, eu quero saber. Foi um projeto para ela, pessoal. Foi um projeto para ela, pessoal. Projetar pra gente mesmo não é uma decisão fácil. Por que você teve essa ideia de jogar o decorativo no teto? Aonde que você pegou essa inspiração, essa referência, que era uma coisa que já estava sendo pensada para as tendências dos próximos anos? Então, eu acredito que tenha sido porque como lá no apartamento a gente fez a alteração de planta de ter os espaços integrados, sala, cozinha, varanda. Então eu queria colocar na pintura algo que mostrasse essa união dos espaços. Não colocar algo, digamos assim, vou separar uma cozinha, Paginar vou separar... o teto. Exatamente.
como tinha revestimento foi diferente... exatamente isso que você fez, porque Exato. assim, é cozinha, sala... Era assim, Era cozinha, meio que pra sala, dar essa... sala de jantar e varanda. Muito legal, muito legal. Era porque era justamente por isso, para mostrar, assim, que ficou algo amplo. Unificado. E que eu consigo unificar tudo com a pintura. Aí, nesse caso, a gente coloca tudo no teto para criar esse efeito, sabe? De espaços integrados. Seria mais por essa razão. Tá vendo? O início foi esse. Então, como a gente ia trazer cor pra marcenaria, aí eu fiz, vamos colocar a textura no teto dessa vez. E, de novo, foi essa parte de buscar referências para criar o projeto e tudo mais. Super funcionou. Só que eu sempre via em pés direitos mais altos, sabe? Só que como lá era isso, era essa questão de que era tudo integrado, aí eu percebi que, assim, se eu colocar um elemento único aqui, vai mostrar que tá tudo próximo, sabe? Tudo funcionando bem e de forma integrada. Com essa afirmação que você disse, que você via mais essas situações em pés direitos altos, aí eu já tenho uma outra pergunta para você, que aí já vai ser mais técnica da sua área. Seria em pé direito, as pessoas gostam mais de usar em pé direitos mais alto, porque tá longe da visão e tira aquela sensação de teto achatado, de teto mais baixo? É por isso? Ana, essa pergunta específica, eu nunca passei por essa situação de, eu quero colocar um elemento diferente, em termos de pintura, sabe? Então, eu acredito que é realmente a proposta pessoal mesmo de cada um. O que às vezes eu fico percebendo, de pé direito mais alto, uma coisa que não tem a ver com pintura. Mas só que o que eu vejo mais que utiliza é se aproveitar desse pé direito mais alto para colocar uma iluminação mais destacada, sabe? Não necessariamente de pintura. É porque o teto, quando ele tem cor, se o teto ele tá mais escuro que as paredes, ele visualmente passa uma imagem de que está achatando mais baixo. Isso. Então, quando você tem um pé direito duplo, você consegue usar e colorir, texturizar e fazer o que quiser no teto sem se preocupar. Quando é um pé direito, se for um apartamento por aqui que está 2,40 m, 2,50 m, é muito delicado. Como o pessoal fica muito no bege brocha nas paredes, no máximo ali um off-white, então qualquer textura que você for botar no teto, ela obrigatoriamente, para aparecer, ela vai ter que estar mais escura que a parede. Então, mexer no teto implica em mexer na parede, a não ser que você tenha textura, muito MDF colorida, né? Isso. Aí você equilibra. Mas, no geral, as pessoas não querem usar no teto, porque já não querem nem usar na parede, que dirá no teto, Achar né? que é só um trabalho extra, digamos Vai dar assim. realmente essa chatada no espaço. Eu tive na Casa Cor São Paulo desse ano, 2024, e teve um ambiente lá, 2 ambientes, na verdade, me chamaram muita atenção. O espaço coral, né? Por quê? Né? Por quê? Né? Sim. Mas um outro ambiente me chamou muita atenção, porque era um ambiente de teto muito alto, o pé direito era muito alto, curvo. Ele era oval, assim, era muito legal. E esse oval era ripado de fora a fora, um ripado mais puxado assim pro bege, de fora a fora. Eu já vi esse filme. Eu ia falar isso agora. Eu já vi esse filme. Eu estou lembrando disso também. Não era paramétrico, era ripado. Será que não era Mas paramétrico? se você pegasse aquele paramétrico e olhasse assim de lado, era bem assim, ripado. Mas era ripadão, assim, reto, era reto, mas muito alto. Se você ficasse olhando muito tempo, a vista até embaralhava um pouquinho com as listas. Mas era muito legal porque era curvo e era ripado. Aquilo me chamou a atenção, eu gostei de ver aquilo para uma amostra, né? E outra coisa que me chamou a atenção em todos os ambientes, como a gente está falando aqui, muito bege, muito off-white e cores nos móveis, nas almofadas, nos quadros, nas paredes. E aí o nosso último ambiente é o espaço coral. E o espaço coral está na paleta Paz Interior, com o azul marinho vibrante, que é um azul bem forte, bem vivo. Inclusive na Casa Cor de São Paulo, o ambiente de... É o do Marcelo Salum? Que eu lembro que o Não dele lembro o nome era daquele. mais ou menos. Eu Mas acho que era esse. a de óculos da... Eu não lembro o nome do arquiteto. Esqueci que da marca projetou. de óculos, que inclusive estava aqui em João Pessoa. Ah, sim, Era lembrei. azul, esse mesmo azul, Marinho, bem Então vibrante. ele pegou a paleta Paz Interior, que foi... pegou um tom de verde mais escuro, o lugar de afeto, que é a cor do ano, e o azul marinho vibrante. E fez aquele colorido. Então a gente sai de uma amostra inteira de off-white, mais puxado para um bege, e de repente entra no
azul marinho vibrante e num verde que chama bastante atenção. O espaço Casa Coral na Casa Cor desse ano tá linda, tá linda, tá linda. Quem tiver oportunidade, vá, não perca a oportunidade. Estarei lá. Vá, você vai gostar. E aí eu tive de novo essa experiência de entrar na Casa Cor tendo executado algo parecido antes de visitar a Casa Cor. Vem cá, esse teto curvo. O teto curvo? Não era do teto curvo que eu ia falar, mas sim Mas é da Casa Cor desse ano? A desse ano? Ah, eu acho que é o ambiente. Eu tenho um amigo que é arquiteto em São Paulo que ele executa obras. Acho que foi ele que executou essa obra, Jordi. Pode Tem ser que seja. certeza. Tem Pode ser, depois assim eu te mostro a foto do é ambiente bem lá. diferente. Ele é branco, assim, o ambiente. Tem umas curvas. É mais pro bege. É tudo amadeirado esse ambiente. É todo amadeirado, todo MDF. E a Casa Cor, na paleta Paz Interior, até a Fernanda, que é a minha chefe na Coral, ela se surpreendeu quando eu falei com a pessoa que estava lá apresentando o ambiente pra gente. Eu falei, esse azul é o azul marinho vibrante, né? Aí a Fernanda falou, mas você sabe de cor as cores da Coral? Eu falei, as 2.079 não. Mas essa eu sei porque eu executei um ambiente projetado pela Fernanda Fernandes nessas cores. Lá a gente só não usou o verde, usou o horizonte, que é um azul bem clarinho no teto, o azul marinho vibrante num cimento queimado à direita e nas vigas, e o lugar de afeto na parede de fundo. Então eu sabia da paleta. Então foi assim, duas experiências, um projeto seu e um projeto de Fernanda que deu Casa Cor. Arrasou. Usar cor, usem cor. Usem cor. Gente, usem cor. A forma mais barata de projetar e de ousar é com a pintura. Isso é verdade. Utiliza até como estratégia mesmo. É uma estratégia. Colocar algo marcante. Tem um mito assim. que diz assim, não vou colocar cor porque enjoa. Gente, enjoa. Não dá pra você trocar um sofá todo ano. Pintou de vermelho. Eu acabei de pintar a parede de vermelho. O cliente olha que já aconteceu. Não gostei. Passo branco. Troca. Passo verde. Até passo azul, até achar que eu gosto. Fazer um estudo. Ana me perguntava muito, Adélia, como que você faz para escolher as cores? Né? A cor, ela está intimamente ligada à sensação que a gente quer transmitir para um espaço. Uhum. Eu me lembro que eu vi um projeto de um designer de interiores, acho que ele é de Patos, ele é de Sertão. Não vou lembrar o nome dele, mas ele também é especialista em projeto comercial. Ele faz uns projetos bem ousados. Sim. E eu me lembro que ele fez uma loja, não lembro se foi em Caruaru, mas era no Sertão. Era uma loja de roupa feminina e era nas paredes da loja, era uma loja de pé direito duplo, com teto preto e as paredes vermelhas, mas era um vermelho bordô, bem puxado pro... Lá na minha sala, o papel de parede é assim. Ficou gráfico. Eu disse, eu chego com um cliente com um moodboard, teto preto e parede vermelha, ele está louco, surtou, né? Mas, para uma loja de roupa, ficou... A loja tinha... A marca da loja tinha um estilo bem clássico, de roupa para mulheres de mais idade. Então, eram aquelas poltronas, né? Com capitonê, bem almofadadas, com os espelhos com moldura de madeira bem larga. E tinha realmente um quê de casa do século XVI, né, francesa, bem... Você vê que antigamente, você vê os filmes e até os museus na Europa, na França, tem muita textura, muito papel de parede colorido, algo bem florido, Versailles, barerê, né? quase. Então ficou bem, apesar de ficar mais clean, tinha bem essa pegada. Ficou lindíssimo. Lindíssimo, super sofisticado. Era uma loja de roupa feminina no Sertão. Né? Então, existe, o pessoal não vai querer. Não tem, só em São Paulo, só no Centro Cultural, só em Recife. Não, o pessoal, vamos chegar, trazer a proposta para o projeto para o cliente e o cliente compra a ideia, né? O render ajuda muita gente nesse poder de convencimento. Eu tenho a pergunta para as duas agora. Né? Você na sua área de design e você na sua área de arquitetura. Como é que vocês... Porque eu passo por isso. Como é que vocês fazem quando o cliente não sabe o que ele quer? Ele quer o projeto, ele quer a obra, mas ele não sabe o que ele quer. Não, quando o cliente não sabe o que quer, é o mais fácil. O problema é quando ele quer, ele sabe o que quer e o que ele quer, a gente sabe que não vai funcionar. Exato. Esse é o problema. Exato. Ou mas por quando ele sabe o que quer. Questões, assim, sei lá, de orçamento que tem que ir alterando. Só o primeiro ponto, assim.
A primeira nota de corte é orçamento. O orçamento é extremamente porque importante. isso vai definir as nossas escolhas, assim, do que é que a gente vai poder fazer. Você faz essa pesquisa com o cliente, quanto ele tem para Não, eu acho que não exatamente, assim, quanto é que você tem. Eu acho que eu consigo chegar nisso em algumas conversas. Mas você assim, vai meio que sentindo, assim, assim, sabe? Pra você, eu tenho R$5. É a primeira etapa de projeto lá do escritório. Você tá corretíssima. A primeira reunião do escritório é o levantamento do estudo financeiro. E você tá corretíssima. Isso é uma coisa que eu até preciso pra ontem, assim. Assim, desde que eu inseri isso no meu processo criativo, vem me ajudando muito. Claro que os meses de experiência que eu tenho, né, porque sou muito jovem, muito pouco tempo na área, eu já sei mais ou menos de qual fornecedor, preço, imóveis projetados, Pronto, isso também já é uma coisa que eu tô pegando, sabe? É com experiência de obra que você vai aprendendo isso. E aí, o que dificulta quando a gente pega cliente no outro estado, mas aqui é fácil. E aí, ontem, sexta-feira eu fiz uma reunião com um casal que eles estão querendo fazer um orçamento do projeto. A primeira coisa que eu perguntei para eles, antes da gente assinar o contrato, eu preciso que vocês se sentem, estudem a finança de vocês e me cheguem. É a primeira etapa do meu briefing. Quanto de recurso financeiro a gente tem disponível para porque isso vai delimitar, assim, o que é que você vai poder criar, o que é que você vai poder executar, as escolhas que você vai poder fazer para poder, digamos, por mais que eu tenha esse orçamento aqui, eu consigo encontrar alternativas que o seu empreendimento fique bonito, fique condizente com o que você quer. Isso tudo tem como casar, sabe? Uma coisa que acontece muito, o cliente ele querer pesquisar orçamentos e execução só. Isso é um problema, entre aspas. Claro que o cliente ele tem todo... Porque existe a cultura, muitas pessoas me perguntam, muitos colegas me perguntam isso. Existe a cultura de que o arquiteto tem a equipe dele porque ele ganha o RT em cima. O que é o RT? É uma porcentagem da mão de obra ou do produto que o arquiteto indica e que, teoricamente, aquela empresa vai pagar para o arquiteto sobre a indicação. Eu tenho 17 anos pintando, vou para 18 anos pintando. Eu nunca tive um arquiteto que me pedisse RT. Nenhum. Pois é. A questão é o seguinte, independente da prática de mercado, isso é uma prática de mercado que acontece. A gente sabe que acontece. Porém, são coisas diferentes. O cliente contrata a gente, você me contrata. Mas é o medo dele achar que para ele vai sair mais caro por causa da CNC. Aí acaba saindo mais caro porque ele contrata uma empresa que não executa como tem que executar. Que não foi indicada, né? É assim, uma questão de lógica. Veja bem, você analisa fazer uma obra na sua casa. Você não entende nada de obra. Você é médica, cirurgião, cardiologista, professor, cientista, dona de casa. Você não teria nada de obra. Existem inúmeros fornecedores de imóveis projetados, de pintura. De pintura mesmo, você sabe. Se você abrir o Instagram, pintor em João Pessoa, quantos vão aparecer? Muitos. Qual a probabilidade do cliente escolher um pintor sozinho e dar certo, né? Uma topada, e dar certo e dar muito errado? Qual é a probabilidade? Dá muito errado é maior. Isso a gente está falando de pintura. Imagina elétrica, hidráulica, marcenaria, móveis projetados. Então, assim, uma coisa é o serviço que a gente presta e, normalmente, a comissão que a empresa paga para o arquiteto, para o design de interiores, tem a ver com o serviço que a gente presta para a empresa. Isso não tem nada a ver com a relação da gente e cliente. Uma coisa é a relação, igual um corretor. O corretor, ele vende aquele imóvel. Mas aí é que tá, Deli. Na cabeça do cliente, ele acha que se ele contratar o profissional que ele achou, não vai ter tua RT, vai sair mais barato para ele. Pois é. Aí é aquela história de que o mais barato, às vezes, nem muitas vezes sai mais barato, porque pelo menos eu procuro ter na minha equipe, né, profissionais e prestadores de serviços e lojas, né, fabricantes, que têm o melhor preço, o melhor custo-benefício para o cliente. Porque o cliente, ele me contrata para eu defender os interesses dele da melhor forma possível. E às vezes, a depender da obra, você vai indicar fornecedores específicos que casam com aquele objetivo do cliente, com quanto ele... Não adianta, o cliente, por exemplo, uma coisa que dá muito errado, marcenaria. Sim. Todo mundo tem um marceneiro bom. Eu tenho um marceneiro maravilhoso. O marceneiro é ótimo até chegar a sua vez. Exato. Pode prestar atenção. Fez o da minha tia, da minha mãe, da minha avó, de não sei quem, foi lindo, maravilhoso. Quando chegou no meio, ele não entregou, sumiu, desapareceu. É impressionante. Então, a gente sabe, você é pintor, você sabe quem são os pintores em João Pessoa que trabalham bem, de forma honesta.
você sabe que tem muitos que trabalham de forma desonesta. Assim como a gente sabe, a gente conhece os nossos fornecedores. Então, para mim é irracional para um cliente. É igual assim, eu vou para um médico, né, vou fazer uma cirurgia. E aí o médico vai me indicar a enfermeira que vai fazer o pós-cirúrgico, a empresa que vai vender a cinta, não sei o que, o silicone, isso aqui, mas eu não vou confiar na indicação do médico, porque vai que o médico está recebendo alguma comissão dessas empresas por fora. Eu vou abrir o Instagram e vou pesquisar enfermeira pós-cirúrgico na minha conta. Pode dar certo? Pode. Você pode ter indicação de amigos e tal, e acontece muito. Mas tudo tem que ter muito cuidado. E a execução de obra residencial não é barata. Uma compra de imóveis projetados, por exemplo, num apartamento completo, não sai por menos de 50 mil reais. 100, 200, dependendo. Então, assim, tudo é muito sensível. Tem uma responsabilidade da gente, e a gente tem uma responsabilidade com o fornecedor também. Do mesmo jeito que o cliente está me contratando, eu tenho uma responsabilidade com o cliente, você sabe que eu tenho uma responsabilidade com você. Tem. Quando eu pego um projeto de um arquiteto ou de um designer, eu não vou estar conversando com o cliente. Com o cliente eu vou entregar o serviço, eu vou cobrar medidas, né? E a gente tem que te responder e saber tirar suas dúvidas. Além desse serviço cliente profissional, existe um serviço aqui, uma troca de serviço. Eu e o profissional. Ana vai ligar, a gente vai se reunir, vai fazer mais de uma reunião. E vai tirar as dúvidas, porque isso é muito importante para a execução. Quantas e quantas vezes comunicação, assim, acontece problema em obra e o cliente não fica nem sabendo. Não, a gente tem eu evito tempo de trabalho, a gente tem tempo de problema. reunião. Eu levo para o cliente a solução. Se é um projeto e tem um arquiteto. Isso. A não ser que o arquiteto não... Mandei mensagem, o cara não respondeu. Às vezes é uma medida que eu preciso para executar aquela hora. Ele não respondeu, liguei, ele não atendeu, aí sim eu vou ao cliente, seu arquiteto está aqui me deixando na mão, eu não conheço, é o primeiro projeto que eu estou executando com ele, você pode resolver? Ou se não, se ele não atende, o que você acha que eu posso fazer aqui? Tenho essa opção e essa outra opção. Aí sim, mas fora isso, eu vou resolver o meu problema com o arquiteto que desenhou o projeto. Então, existe, assim, inúmeras relações dentro de uma execução de obra de prestação de serviço. É a minha com o cliente, é a minha com o pintor, a minha com a marcenaria. Então, existem várias relações. Às vezes, o cliente acha que a única relação que está acontecendo ali é o produto da gente do projeto. Sim. E não é. Existe muito mais. Tem claro que vocês ficam mais de um ano, né? Sim, principalmente no residencial. 3 anos, já teve cliente passar... É uma vida. Me contrataram o apartamento na obra, na planta, e a gente ficou até as fotos, até o bebê deles nascerem. Nossa! Então eu fui para a festa de casamento deles, virou uma relação de amizade, né? E ela já me indicou inúmeros clientes, inclusive eu estou com uma cliente agora que foi indicação dela. Então, assim, a gente sabe a responsabilidade da gente de defender o cliente, né? E a gente está ali para isso, é o nosso compromisso número 1, defender o cliente. Mas existem outras relações que acontecem durante a execução de uma obra. Com certeza. E o cliente precisa entender. E essa história de que não vou fazer porque eu vou preferir arriscar numa aqui, às vezes até pagar mais, só para eu ter certeza que talvez o meu arquiteto, o meu design interior não esteja ganhando nada. Fica, né? Mas é porque é muito isso. Assim, a gente indica por confiar no trabalho da pessoa. E eu acredito que até essa questão de comunicação, isso é muito importante. Importantíssimo. Porque eu percebo que quando são os profissionais que a gente indica, a gente consegue se comunicar melhor. E não é nem porque, digamos, tá ganhando alguma coisa, nada do tipo. É porque vai ser melhor para o cliente, quem a gente tá... Pessoas que a gente já conhece e tal. E que, às vezes, mesmo que vai ser a primeira vez que você vai trabalhar com ele, mas tá conseguindo te atender bem, tá conseguindo essa comunicação boa com você e que você tá percebendo que vai dar um retorno positivo para esse cliente, sabe? Apesar que, por mais que ele pague um pouco a mais ou algo assim. Esses dias eu escutei, numa reunião de condomínio, né? O pessoal, eu fui na reunião de condomínio na casa dos meus pais, eu ouvi essa frase e isso ficou muito na minha cabeça. Estavam se discutindo porque iam fazer a obra da laje do prédio. Lá o condomínio são 4 prédios e existe uma laje que integra os 4 prédios e as garagens são embaixo. Então, essa laje tem 5 mil metros. Você imagina uma obra para refazer uma manta de 5 mil metros, o quanto que não era. E aí, briga de condomínio, aquele negócio. Cada um querendo saber quanto que a construtora ia fazer. Aí, tinha morador que queria saber o quanto que a construtora ia ter de custo de material para saber o quanto que ela ia lucrar. O negócio é dela. Ela lhe cobrou tanto, você paga, né?
E aí teve um morador que disse, gente, vem cá, aqui ninguém é criança, todo mundo aqui é empresário. Esse empresário, o empresário ele está aqui para ganhar dinheiro. Eu sou empresário, eu estou aqui para ganhar dinheiro. Você é empresário, ele está aqui para ganhar dinheiro. E ponto, né? Não tem isso, sabe? A gente não é um custo que é pequeno, a gente tem equipe grande, tudo é custo. Então, achar que negócio bom tem que ganhar os dois lados, né? Às vezes o cliente, ele quer ganhar só. Tem que ser só aquilo, só para ele. E ele acaba bagunçando ali o processo para garantir que a gente não ganhe, que não tenha, porque na cabeça dele, a única relação comercial que deve existir é a dele com a gente. Isso fica muito confuso na cabeça do cliente quando se fala de projeto, de se contratar um arquiteto, um design de interiores. Mas essa mesma forma, nessa mesma relação comercial, acontece em inúmeras profissões. E ninguém vê problema. Ninguém vê problema quando se paga para um médico, quando se paga para um advogado. Um outro problema que vocês devem enfrentar muito é que, às vezes, o cliente contrata o projeto, paga o projeto, dá tchau para vocês, e depois a execução da obra não vai lá, essas coisas, e, mas o arquiteto não vem aqui ver. Mas o arquiteto não vem, mas o arquiteto tem que vir ver como é que está, né, o desenrolar da obra. Mas isso foi contratado? Então, exatamente. É isso que eu falo. Pelo menos no meio eu coloco algumas visitas inclusas. Mas uma e, visita assim, não é um gerenciamento de obra. Exato. São duas coisas diferentes. Exatamente. São serviços diferentes. Uma coisa é, vamos executar e eu vou lá fazer 8 visitas. Uma visita por semana. Ou a cada etapa. Terminou a iluminação, eu vou lá conferir se a iluminação está ok. Terminou a pintura, eu vou lá. Então, são quantas etapas? Reforma, elétrica, hidráulica, pintura, ar-condicionado, móveis projetados. 6 que vão acontecer, eu vou fazer 6 visitas. Outra coisa, que é outro serviço, é você gerenciar a obra. Você está lá todos os dias. Você está tirando seu tempo e outro trabalho para você ter que estar lá. Maestro daquela obra, é você estar executando aquilo ali. Isso é um outro serviço. Tem escritório que faz? Tem, eu faço. Hoje faço bem menos, porque eu estou com a carga de projeto muito maior. Mas faço. Mas são serviços diferentes. Às vezes o cliente contrata um escritório de projeto e quer que o design e o arquiteto esteja mora. Pega uma cadeirinha, senta lá e fica com o computador trabalhando lá dentro da obra. Não tem condição. Vive, porque mas você tem não outros viu. Trabalhos, outras coisas acontecendo. Não faz parte do serviço. E quando a gente passa o valor de gerenciar a obra, não dá, é muito caro, é muito... Então, são relações ainda muito por essa cultura. Ainda se tem uma cultura de que o serviço do projeto, de não se pagar muito pelo serviço do projeto. Ainda, esses dias eu estava vendo o João Paulo, que é de Recife, que ele dá até palestra, o JP, ele disse, gente, prestem atenção, vocês estão vendendo o projeto de vocês por um preço menor do que uma cadeira, do que uma torneira. Tem gente que compra torneira de R$5.000, R$6.000 e o arquiteto está vendendo projeto por 4, 5 mil. Tem um rios que roda muito aí, principalmente nos perfis dos pintores, que é uma fala do Pedro Cardoso, o ator da Globo, falando que... E ele é muito assertivo no que ele fala. O cara compra uma casa de 5 milhões, mas não quer pagar 5 mil para o pintor pintar a casa de 5 milhões. Né? Então, assim, eu acho que o brasileiro precisa valorizar mais a mão de obra em si. E muita coisa que eu vejo... claro que não é generalizando, mas muitos profissionais, engenheiros e arquitetos, donos de lojas que vendem material, eles esquecem que quem está ali executando a obra, fazendo a obra acontecer, é uma pessoa, um ser humano. Se não tiver um pedreiro para assentar a pedra que foi vendida, o azulejista para colocar o porcelanato que custou caro, para colocar bem feito, se não tiver o pintor para passar massa corrida e pintar, um super trabalho em conjunto. Não tem casa para a pessoa entrar para morar. E eles esquecem da mão de obra. Inclusive, falando nisso, foi um outro dado. Eu estava com essa minha última palestra do Ferreirinha, muito viva na minha memória. Esse foi um outro dado que ele falou. Estamos entrando na era da escassez de mão de obra. Só que o que é que escassez jura? O que é que escassez gera? Tudo que é escasso. Por que o diamante é caro? Porque ele tem pouco. Então, estamos entrando numa era em que os prestadores de serviço, de mão de obra, de execução de mão de obra, estão tendo a oportunidade de cobrar mais, melhor e mais caro. Né? Estamos encaminhando para uma era
em que um médico já não ganha tão bem, mas um pintor pode ganhar mais do que um médico. A gente está invertendo a polaridade, porque tudo é a oferta e demanda. Você me fez lembrar de uma situação que eu não sei se é verídica, mas um médico contratou um pintor e esse pintor passou um valor de mão de obra. Tá ganhando melhor que eu. Mas eu não ganho isso numa consulta. E o pintor respondeu para ele, por isso que eu não fiz medicina, eu pinto parede por causa disso. Exatamente isso. E isso é uma realidade. Então, se vocês estão assistindo a gente aqui, prestem atenção, vocês trabalham com execução de mão de obra. Comecem hoje a se preparar para um futuro muito breve, em que prestadores de serviço de execução de mão de obra vão ter a oportunidade de ter um rendimento, uma receita bem bacana. A gente não está falando aqui de supervalorização de mão de obra. Eu vou cobrar caríssimo. Não é isso. É valorizar o seu trabalho. Por exemplo, não vamos muito longe não, efeito mármore. Tem muito profissional aqui em João Pessoa que está cobrando R$100 o metro quadrado do efeito mármore. O meu efeito mármore é R$300 o metro quadrado e eu não baixo, porque é um trabalho que é muito trabalhoso. Mas isso vem muito do hábito. Todo artesanal. Eu não consigo imaginar um metro quadrado de um efeito mármore menor. Mas isso vem muito do hábito de merecimento. Eu dizia muito a Ana no começo, logo quando a Ana começou a pintar, o que é que eu dizia para você? Ana, você tem que subir o valor do seu... Tem que valorizar a sua Ana dizia, mas Adélia, mas as pessoas estão cobrando assim. Todo mundo está fazendo assim. Sua mãe não disse que você é todo mundo. Você não é, você não precisa cobrar igual. E outra, você continua sempre se aperfeiçoando e tal. Então isso é uma questão também a levar em consideração. Presta um serviço diferenciado. E a gente tem um público de alto padrão escasso e a gente não... Quantas vezes você escuta falar, não tem profissional para executar isso? Sim, não sim. Tem. Há um azulejista. Uma pessoa que faça, que assenta aquele piso. Não adianta você comprar um piso de R$500 o metro quadrado da peça e a pessoa não saber assentar. E você procura um profissional para fazer isso, não tem. Eu dei trabalho já a pedreiro lá em Souza por conta disso. Entendendo? Mas e era por conta de paginação, sabe? Porque paginação, no caso, gente, é como se fosse fazer um desenho diferente com o revestimento. Um mosaico ali. Isso, aí nesse caso era para fazer uma escama de peixe com aquele revestimento guache da Porto Belo, que ele é um retângulo pequenininho. Aí então você tem que colocar lá naquele peça assunto, por peça. naquele assunto que a gente falou sobre paginação de cálculo matemático. Né? Você tem um quadrado, que é um ambiente, é um quadrado ou um retângulo. Alexa, muito bem, Alexa. vai dormir. Obrigada, Alexa. Que susto. Então, a gente volta lá naquele assunto da matemática. Muitos profissionais não são formados no ensino médico e não passaram pelas aulas de matemática, porque tem lá um retângulo e um quadrado, ele precisa calcular onde que ele vai começar a paginação para poder dar certo nos cantos. Aí, nesse caso específico, a gente tem que estar muito na obra para poder passar isso bem para Mas pra aí quem eu vai volto executar, exatamente sabe? à conversa que eu estava falando. Está se abrindo um caminho novo, uma oportunidade nova e uma perspectiva nova para esses profissionais. Então, se você hoje trabalha na construção civil, na execução de obra, se preparem. Faça curso, estude. A gente viu no último podcast se aperfeiçoando, né? A Caroline falando. Faça uma consultoria sobre imagem, estratégia de imagem. Vá fazer um curso técnico de edificações. Contrata um professor particular de matemática, faça ali 3, 4 aulas, até um escritório de arquitetura e design que faça, dê mentoria, dê projeto, aprenda a ler um desenho técnico, comece a observar a sua equipe, comece a formar a sua empresa, você empresa, como empresa profissional. Eu me lembro, a gente falou isso no primeiro podcast, quando a gente começou a mudar o Instagram de Ana, o WhatsApp de Ana e tudo mais. No mesmo dia, Ana recebeu uma mensagem, contratou uma agência de marketing. Você vê como surte rapidamente efeito. Então, se preparem, porque minha avó dizia sempre que o cavalo selado só passa uma vez. Você tem que estar pronto para pular. E isso já vem sendo anunciado há algum tempo. Agora, com essa tragédia que infelizmente aconteceu no Rio Grande do Sul, vocês vão ver, tem uma demanda de mão de obra lá gigante. Assim como acontece lá, no norte teve queimadas, a gente está se necessitando de mão de obra e não se tem mão de obra qualificada. Não se tem. Então, não percam essa oportunidade, saiam
do chão de obra, saiam do lugar de vocês e comecem a abrir os olhos sobre o que está acontecendo ao meu redor. Sim. O que é que vai ser do Brasil há 5 anos? O que é que vai ser do Brasil há 10 anos? Onde que vai chegar a minha profissão? A gente está tendo, e isso já está sendo anunciado várias e várias vezes, está tendo uma escassez muito grande de mão de obra e a gente precisa de profissionais qualificados. A gente tem uma demanda altíssima de mão de obra de alto padrão e a gente não tem profissional para isso. Não tem. Tem obra que, se a Ana quiser cobrar 5 vezes o valor de que cobra aqui, você consegue. Ana já teve pintura, eu me lembro disso. Que Ana, se eu só tenho vaga para daqui a 4 meses, a cliente esperou 4 meses. Não é porque não tinha pintor. É porque não quem tinha faz pintor qualificado para o espaço dela, para as né, peças que ela feito. tinha lá. Gente, isso é uma demanda que é real, acontece muito. Saiam do quadrado de vocês. Eu falo muito para o pessoal que trabalha comigo, outras amigas pintoras trabalham comigo, com Ana, o pessoal da mão de obra comigo. Tanto que trabalha com elétrica, né? Tem Lindomar, tem Wagner que trabalha comigo, Anderson que trabalha com execução de obra, com pedreiro. Então, saiam do quadrado de vocês, parem um tempo. Eu falo sempre para eles, não fiquem trabalhando de segunda a sábado. Diminua a carga de horário de trabalho e comecem a se profissionalizar e estudar e a movimentar, porque escutar isso é difícil para alguns profissionais. Com Foi certeza. difícil para mim escutar isso quando você falava. E eu Diminua era a carga muita lapada que eu dava Você não nela. pode trabalhar de domingo a domingo. Você precisa ter um dia para você. Você precisa Sim. ter um dia. Você tem que tirar um dia só para fazer orçamento. Você não pode estar direto Tem na que ter um obra. dia É do uma administrativo, gestão, uma assim, gestão você tem da que fazer empresa. do seu tempo e também Para quem tá dos trabalhos. dentro dessa rotina de trabalho de domingo a domingo, eu já tive essa fase. Foi uma fase muito difícil, precisava trabalhar para pagar a conta. Vencia a conta, não tinha dinheiro, tinha que trabalhar. Pagava uma, já tinha que trabalhar para E pagar eu a dizia, outra. Ana, cobre mais caro. Não tem condição, ninguém vai pagar. Paga sim, cobre Mas mais caro. Dá. Se você sentar e começar a colocar no caderno todos os seus gastos, a previsão do que você vai receber, você consegue trabalhar de Tem uma segunda a previsibilidade, sexta ou de segunda a quinta e tirar um final de semana para farrar. Ainda sobra um dinheirinho para você farrar. Mas você precisa ter aquele discernimento de controlar o que você gasta e o que entra. Isso é um tema para um podcast. Vou deixar anotado aqui para a gente... Essa parte de gestão e administração, isso é muito importante. Vou deixar gente. anotado aqui, porque senão a gente vai falar até 5 horas da tarde. Não, isso é o que eu estou tentando aprender no momento, né? Porque, por exemplo, formação de arquitetura é uma outra coisa. Aí você vai começar a virar projeto. empresário, Tem que aprender a aí empreender. você vai ter que ir aprendendo coisas novas, assim. Praticamente fazer uma outra faculdade. Assim, Eu me lembro que quando eu comecei, eu fiz muita coisa, muito curso de vendas, de Sim. oratória, composição de preços, gerenciamento. Eu estou fazendo mentoria disso agora. Olha, fiz tanto, vocês nem sabem, se eu for contar quantos cursos eu fiz. Quando eu comecei, eu abri o Instagram, porque ninguém me pegou nessa época, mas em 2014, eu gravar um story, era um parto. Mas pra mim até hoje. Depois tu dá uma olhada nos meus stories. Não, mas é que o meu problema... Por exemplo, hoje estamos aqui falando, conversando. Eu acho que vai ser uma das pouquíssimas vezes que eu vou sair no Instagram falando assim. Eu tenho muita dificuldade disso. Mas isso passa. Espero que sim. Isso passa. É tanto que o meu trabalho no Instagram, se for as pessoas verem nos stories e tal, é tudo muito gráfico, muito escrito. Mas eu falar ainda para mim, se eu conversar aqui no ao vivo, tudo bem, mas falar com a câmera é uma outra questão. Mas Duas te olhando ali, ó. O cliente Com a quer ver, câmera. o cliente ele quer ver quem está por trás da marca. Aham. Né? Pessoas compram de pessoas. Sim. Né? Mas aos poucos você vai, depois a gente começa a trocar umas figurinhas. Bom, Letícia, muitíssimo obrigada. Eu quem agradeço do fundo do meu coração Foi pela oportunidade maravilhoso ver mesmo. você. Eu espero que eu tenha falado de uma forma Com certeza. assim, como é que eu posso falar? Claro. Conseguido explicar bem tudo para todo mundo e muito obrigada por essa oportunidade de coração, mesmo. Vamos frisar aqui o @, da Letícia, é @letsstudio. lets.studio.arc. Ele vai botar escrito aqui pra vocês. Let's de Let's, né? De É, Let's Go, exatamente. Let's Studio é fácil. Isso, é porque esse era o meu apelido da faculdade, que as minhas amigas da faculdade que me deram, Muito bom, me chamaram de Let's Let's Go. Studio. Aí eu não queria pôr meu nome mesmo no escritório, que eu acho que não ia combinar assim com minha marca. Aí eu fiz, vou botar outro nome. Aí foi assim que
super combina, Foi. tem uma sinergia entre a sua marca você e o aí serviço. que está pensando num colorido, num efeito decorativo, Let's Studio para seu projeto. Olá! Chamar. Gente, Beijo. beijo, até o próximo episódio. Tchau. Tchau.